Fala aí, moçada, tudo certo, beleza? Já de imediato pedindo desculpas pela demora para voltar aqui. A situação tá bem pegada, a gente está aí trabalhando bastante, mas agora as coisas vão entrando no seu ritmo normal e por isso a gente consegue dar uma passada por aqui. Antes de qualquer coisa, te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações. Como quase todo mundo aí sabe, né? Eu sou coordenador de esportes da Rádio Guaíba, então a gente está numa fase de competição do ano em que o trabalho ele meio que está dobrado, porque as coisas vão se definindo para o restante do ano, então exige uma dedicação um pouco maior. Por isso, falta um pouco de tempo para vir aqui no canal. Mas eu estou acompanhando tudo, vendo os recados de vocês, vi os recados dizendo, poxa, o silêncio do Pfeiffer há uma semana. Pois é, eu vim aqui também por respeito a todos vocês que acompanham o meu trabalho, depois de ver tudo que está acontecendo nas últimas semanas. E aí eu vou começar por esse ponto. Porque vocês que me acompanham aqui no canal e que acompanharam os conteúdos que eu gravei lá atrás, vocês são testemunhas que eu falei que a direção do Grêmio estava deixando a direção do Inter gritar sozinha neste Campeonato Gaúcho. É ou não é verdade? A direção do Inter, primeiro com José Olavo Bisol, depois com o D'Alessandro, estava falando. Os influencers colorados falando, reclamando de arbitragem, reclamando de tudo. E o Internacional foi conseguindo condicionar a arbitragem nesse sentido. E o Grêmio ficou observando, o Grêmio ficou acompanhando. E o Grêmio ficou tendo problemas de arbitragem, um atrás do outro. O Grêmio acabou sendo prejudicado em várias situações dentro do campeonato. E o Grêmio demorou para se manifestar. Quando foi se manifestar, foi na figura, né, do Guto Peixoto, o diretor de futebol, talvez ainda um pouco leve, mas depois, quando o Grêmio de fato se posicionou, quando foi muito, mas muito prejudicado, que foi na semifinal aí do Campeonato Gaúcho, o Grêmio ultrapassou o tom, o Grêmio não soube fazer. A direção do Grêmio não soube fazer exatamente o que a direção do Inter soube fazer. E aí a gente pode trabalhar também numa outra questão, inexperiência. Até porque esse departamento de futebol do Grêmio ele é novo, nunca trabalhou em futebol. O Guto Peixoto teve uma pequena experiência com o presidente Romildo Bolzan na Série B do Campeonato Brasileiro, que foi o único vice-presidente que não abandonou o presidente Romildo durante o período de rebaixamento e Série B. Os outros todos abandonaram, aliás, ele e Paulo Luz não abandonaram. Os outros todos abandonaram o presidente Romildo Bolzan. E vocês podem ter certeza que todos aqueles que estavam e que abandonaram o presidente Romildo estarão em algum lugar na eleição no final do ano. Os nomes deles vão aparecer, vocês podem ter certeza disso. Mas aqui a gente tem memória, que a gente vai lembrando de todos eles. Mas não é esse o assunto agora. O assunto é a questão de arbitragem. O Grêmio, quando tentou fazer, extrapolou, passou do ponto. Tanto o presidente Alberto Guerra quanto o Alexandre Rossato, né, o vice de futebol do Grêmio. O presidente Guerra, nas entrevistas nas rádios, foi muito mal, né, usando expressões que vão certamente obrigar o presidente a responder em tribunal. O Rossato fazendo aquela espécie de campana para esperar a arbitragem do VAR, algo assim que ultrapassa os limites, né, da grandeza do Grêmio. E depois que eles saíram, ele parecia alguém que não sabia o que fazer, e aí começou a caminhar atrás dos árbitros de vídeo, jogando palavras ao vento. Bom, a direção do Grêmio, novata, ela acaba se perdendo nessa situação. E aí obriga a federação a fazer o que fez, a coletiva, que foi ruim também. Eu tenho um grande carinho, uma amizade muito grande pelo presidente Luciano Oxman, e ele sabe que quando é necessário eu critico, e eu critiquei dessa vez, né, dizendo que foi muito ruim a abordagem da Federação Gaúcha de Futebol neste episódio, né, e não deu exatamente o tom necessário e não assumiu a culpa da própria federação ou da comissão de arbitragem. Depois, quando foram divulgar os áudios, tudo aquilo que estava apresentado nos áudios foi completamente contra aquilo que defendeu o Leandro Voaden, o próprio presidente, antes na coletiva. Mostrou que a arbitragem errou do início ao fim nos lances envolvendo os lances capitais envolvendo o jogo do Grêmio contra o Juventude. Este conteúdo aqui também, então, é mais uma avaliação deste ponto com relação à direção do Grêmio. O Grêmio até pode vir a ser campeão, a gente torce para que isso aconteça, que o Grêmio conquiste o Octa, que essa direção entre para a história como a direção que conquistou o histórico Octa Campeonato Gaúcho pelo Grêmio.
mas a direção que vem errando e errando muito desde o ano passado, essa direção vem errando muito. E quando perdeu o seu principal escudo, que era o Renato Portaluppi, passou a errar ainda mais. A direção do Grêmio vem errando e errando bastante. O Grêmio vai ter muito trabalho, né, nesse ponto para conseguir melhorar alguma coisa nesse sentido. Aí eu passo para um outro ponto, que é o meu lado, que é o lado da imprensa. A imprensa está apontando, né, os erros, eu estou apontando os erros da direção do Grêmio, assim como apontei os erros da arbitragem, assim como apontei os erros da Federação Gaúcha de Futebol e assim como aponto os nossos erros. Mas aí eu faço uma pequena separação, porque neste momento, muitos daqueles que assumem um microfone, pegam o microfone e se dizem jornalistas, mas não são, porque nunca sentaram num banco de universidade, ou até mesmo aqueles que sentaram, mas que resolveram abandonar a profissão de jornalista e trabalhar com o entretenimento voltado para o público gremista, e isso é muito legal. Eles acharam este caminho, acharam este mercado, abriram este mercado, estão ganhando dinheiro, muito legal que eles façam isso. Mas eles precisam, a partir do momento em que fazem isso, eles precisam repensar a carreira, né? Porque o jornalista faz aquilo que a gente vem fazendo, né? Que é o jornalismo de buscar informação, de indagar, mas nunca atacar. A imprensa não tem esse papel. E o pessoal que vestiu a camisa do Grêmio, do Inter, dentro do seu trabalho aqui no YouTube, seja onde for, esse pessoal está sim passando do ponto. Esse pessoal está ajudando, está auxiliando a aumentar o clima. O clima está quente, não só pelos dirigentes. Os dirigentes aumentaram o clima sim, mas os influencers que têm os microfones nas mãos estão aumentando demais a temperatura, né, para este Campeonato Gaúcho. Se está assim no Campeonato Gaúcho, na semifinal, imagina como serão as semanas de finais caso as coisas aconteçam da maneira normal e que tenhamos clássicos grenais para definir o Campeonato Gaúcho deste ano. Imagina como a temperatura vai subir ainda mais. Aí a culpa não é do torcedor. O torcedor, na verdade, a culpa dele eu vou dizer qual é. A culpa é de quem está incendiando. Quem está incendiando é o pessoal que saiu das redações e que assumiu o seu time, e isso não tem nenhum problema, mas eles perderam um pouco a noção de responsabilidade e estão incendiando demais. E aí quem consome, quem dá like, quem bota eles lá em cima, tem que também assumir um pouco dessa responsabilidade. Desse lado de cá, seguirei fazendo este trabalho de buscar as informações e tentar de forma serena trazer críticas e elogios como tem que ser. Atento a tudo que está acontecendo nessas semifinais de Campeonato Gaúcho. Atento a tudo que vai rondar também a arbitragem. Roger Goulart, um dos melhores árbitros do Campeonato Gaúcho, que tem erros. Roger Goulart cometeu alguns erros durante o campeonato, mas ainda assim, nenhum perto daqueles que outros cometeram. Roger Goulart vai apitar no Beira-Rio, o jogo entre Inter e Caxias, e o Anderson Daronco vai apitar Juventude e Grêmio lá em Caxias do Sul. Vamos ficar atento a tudo isso, trazendo as informações. Eu não vou prometer para vocês que eu volto no dia a dia, porque a pegada ela está corrida, mas depois do Campeonato Gaúcho vocês podem ter certeza que eu volto com tudo aqui no canal, e aí a gente não vai parar. Depois do Campeonato Gaúcho, quando as coisas se assentarem em todas as questões do meu lado profissional, inclusive com novidades que vem aí, em breve eu vou poder contar essas novidades, aí a gente vai poder trabalhar um pouco mais calmo as questões aqui no canal. Então te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações. Muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.